entendimento dela. E isso somente através do Teu Espírito Santo. Então toma primazia nas nossas mentes, Senhor, para nos ensinar, que possamos aplicar a Tua Palavra nos nossos dias vindouros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 21, a gente vai ler do 21 ao 24, depois a gente vai pular e vamos ler do 35 até o 43. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhes implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Vá lá para o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus. Esse texto está paralelo aí em Mateus 9 e também em Lucas capítulo número 8. Aqui está dizendo que Jesus, voltando de barco para a outra margem, encontrou uma multidão que estava esperando ele, com aquela expectativa que ele ia realizar algo. Porque toda vez que Jesus chega no ambiente, aquele ambiente vai ser mudado para melhor. Vai acontecer alguma maravilha. A presença de Cristo nos lugares transforma tudo em bênção. Jesus, diante das pessoas, vai fazer com que elas sejam curadas, libertas, salvas, e o caráter vai ser completamente transformado. Aquela multidão então estava com expectativa, porque eles vinham do outro lado da margem do rio, de uma região de Genezaré, onde tinha acontecido a expulsão de uma legião de demônios que dominava aquela cidade. E nessa ocasião, praticamente Jesus foi expulso da cidade com a multidão querendo colocar ele para fora, mas do outra margem tinha uma multidão querendo colocar Jesus para dentro. Então muitas vezes nós precisamos aprender algumas coisas. Eu quero te trazer a esse entendimento de aprendizado a respeito dessa manifestação da glória de Deus. O que a gente pode extrair desse texto de aprendizado, que não são coisas poucas, mas tem muitas coisas para a gente aprender. E a temática seria essa: a gente aprender aqui com essa cura da filha de Jairo. E uma delas é, às vezes, tem uma multidão rejeitando a gente. O importante é a gente seguir o propósito de Deus para cumprir a vontade dele, porque vai ter sempre uma outra multidão esperando a gente para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Aí já é o primeiro ensinamento que a gente pode captar logo no iniciozinho do versículo de número 21 de Marcos capítulo 5. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E então diz que essa multidão estava ali à beira-mar. E quando então chegou
um dos principais da sinagoga, ele era dirigente. E o nome dele era Jairo, está aí no versículo número 22. Aqui existe uma grande problemática para Jairo. Primeiro, ele era dirigente da sinagoga, tinha um grupo de fariseus e saduceus, que já tinha tido alguns problemas com Jesus, inclusive com curas realizadas por Jesus, e situações incômodas para aqueles religiosos. E ele, por ser alguém representante da religião, também poderia ocasionar uma situação desconfortável para todo o governo de Roma. E então ele ia ao encontro de Jesus, ele estava se expondo, ele estava determinado inclusive a perder o cargo dele da direção da sinagoga em prol de algo que ele acreditava que era a vontade de Deus, a cura da filha dele. Então, quando ele olhou para a família, ele entendeu que a família era prioridade, independente do cargo, da posição e do que ele ia receber de benefício sendo dirigente da sinagoga. Ele acreditou que ele poderia até ser expulso da religião, mas o importante era estar vivendo a vontade de Deus em princípio. E outra coisa, ele tinha algo ardente no coração dele, que era ver a manifestação da glória de Deus na casa dele, na vida dele, principalmente na filha. E isso já é um outro aprendizado. E quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele reconhece quem Deus é na vida dele. Quando a gente se achega diante de Jesus com uma grande necessidade, irmãos, a gente precisa chegar humilde, quebrantado e contrito, completamente voltado para receber o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente chega, ou algumas pessoas chegam arrogantes diante de Deus, querendo colocar Ele na parede, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa, ou que a gente entrasse numa barganha para que Ele pudesse aceitar a nossa troca de propósito de mercadorias. Se o Senhor fizer assim, eu faço assado. Se o Senhor não fizer desse jeito, eu não vou mais fazer isso. Jairo aqui, mesmo estando em uma posição elevada, alguém de confiança, inclusive do governo de Roma, a Bíblia diz que ele se prostra diante dos pés de Jesus, reconhecendo a autoridade, soberania e supremacia do Mestre e Cristo Jesus. É um aprendizado aqui tremendo. Porque muitas vezes quando a gente vai alcançando algo na vida, que a gente vai prosperando, que as coisas vão fluindo, dando certo, que o reino de Deus é dessa maneira, e a gente alcança alguma posição, a gente vai esquecer da onde Deus nos tirou e quem éramos. E isso não pode acontecer. Cada vez que a gente cresce, mais a gente desce. É inversamente proporcional. Quanto maior a posição que Deus nos colocar, mais precisamos descer em humildade. E a gente vê então a distorção completa, tanto na área de lideranças, principalmente, não somente aqui no Brasil, mas em todo lugar do mundo. E a gente percebe que quanto mais as pessoas vão alcançando posições, mais elas ficam ensoverdecidas. Nós, líderes, e aqueles que são chamados para os cargos de posição, tem que saber que a liderança, segundo as Escrituras Sagradas, é servir, é o serviço e não ser servido, como já diz nosso querido, amado e reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente precisa servir, a gente veio para servir. E vendo Jesus, essa situação, olha o que vai acontecer nesse inteirinho. O versículo de 23 diz que Jairo implora insistentemente. Imagina um homem de posição, financeiramente bem, não teve como
pagar os médicos para poder curar a filha dele. Ele agora está numa situação que ele era influente na sociedade, tinha dinheiro e não tinha como curar a filha dele, não tinha como recorrer a mais nada. Ele agora viu que tudo que ele tinha não tinha realmente significado nenhum se não tivesse a presença de Deus. E ele implora, ele insiste. Quantas vezes a gente orou e diz: não vou orar mais não, vou deixar de lado isso. E a gente vai deixando as orações sem perseverança. Fala que aqui ele implora insistentemente. O que foi que a gente parou de orar que a gente não está mais insistindo em oração? Deus quer que a gente continue insistindo. E quando fala implorar, significa que ele está numa humilhação tremenda. Irmãos, quando a gente quer alguma vitória de Deus, e a gente conhecendo como é o reino de Deus, a gente precisa se colocar na nossa posição. Ainda que Deus nos trate como filhos, ainda que Deus nos coloque como amigos do Filho principal dele, que é Jesus, nós não passamos de vermes, do pó da terra. Nós não somos nada e não servimos para nada se não tiver o Espírito Santo habitando em nós. Isso aqui é um reconhecimento para todos, e esse significado faz com que a gente alcance a vitória, porque Deus quer mostrar que nas nossas fraquezas e limitações, na nossa escassez, Ele é um Deus que entra com a provisão, com a providência, com a cura, a libertação, e é Ele que está cuidando da nossa vida. Imagine que humilhação de um homem de cargo e com condições financeiras elevadas se prostrar e insistir: por favor, tenha misericórdia, piedade, me ajude, Jesus, por favor, eu estou precisando de você. Talvez a gente fique cheio de orgulho e a gente sabe o que está doente lá na nossa casa e a gente está com vergonha, com medo, com dificuldade de pedir ajuda a quem pode realmente ajudar. E talvez Deus tenha levantado pessoas para nos ajudar nesse processo, porque existia ali o pai e a mãe da criança, mas Jesus levou 3 que eram bem íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Não somente para aprender, mas para participar do processo. E talvez também a gente fique com o nosso orgulho e não deixe Deus curar, porque a gente não quer se abrir com homens e mulheres realmente de Deus que estão na presença dele. Não é mais tempo para isso. É tempo da gente ficar com o coração humilde na presença do Senhor, para grandes coisas acontecerem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para a glória de Deus. E ele clama e diz assim: minha filhinha está morrendo. Essa mocinha aqui tinha 12 anos, ela estava entrando na puberdade, num processo de maturação para adolescência. Ela estava no adolescer, como falam os estudiosos educadores. Naquele momento, ela adoece. 12 anos da menina e os 12 anos da mulher de fluxo de sangue, né? O texto vem nesse contexto. 12 anos que ela está sangrando, não consegue uma vitória, e 12 anos pelo outro lado, que ia ser interrompido o processo na vida de uma família e de uma causa geracional por causa de uma enfermidade. O nosso Jesus ainda cura as nossas enfermidades. 12 aqui, a gente não vai trazer coisas assim absurdas que Deus não está falando, porque dentro desse contexto, realmente, versículo por versículo, não vai dar margem para a gente ficar imaginando muita coisa, mas a gente percebe que vai haver algo tremendo aqui a respeito disso, que daqui a pouco a gente vai falar, que é um versículo mais na frente. E ele diz assim: o que eu tinha de sonho, o que eu estava de investimento, e o que eu estava vendo como
algo geracional, porque o filho ia ser feito e as gerações a partir do ventre daquela moça quando ela estivesse na fase de se casar e multiplicar para a glória de Deus. E Jairo percebe que agora poderia interromper um grande sonho geracional, não só para ele, mas para a família e para a nação dele. Estava começando algo que ia interromper a vida posterior. Uma próxima geração poderia ser prejudicada se aquela menina viesse a morrer, porque até aqui ele não sabia que ela já tinha morrido. E quando ele percebe isso, ele diz: eu preciso me humilhar na presença do Senhor Jesus, porque eu quero que haja saúde para milhares de geração. Jairo não era egoísta, ele não estava pensando só no aqui e agora. Eu estou vivendo nessa terra, então eu vou consumir tudo, vou jogar lixo em tudo quanto é lugar, vou colocar esgoto, vou destruir a natureza. Quem vier depois, que problema de quem vier depois. Jairo não tinha essa visão. Ele entendia que a situação aqui era geracional. E qual é o sonho então na sua vida que nesse momento está morrendo? Talvez a gente tenha uma expectativa de mais de uma década, 12 anos, mais de uma década a gente vem pensando a respeito de algo, orando, e as coisas não acontecem. Muito pelo contrário, a gente está percebendo que está definhando, que está piorando e que pode morrer mesmo. Talvez a gente esteja 10 anos passando pela mesma situação e chegou agora no cúmino, acuminou num ponto de morte. Mas eu quero dizer que essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele vai dizer assim, parte B do versículo 23: vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Impõe as mãos sobre ela. A gente precisa erguer as nossas mãos e orar, independente do tamanho da nossa fé, mas com a confiança que Deus pode mudar aquela situação. Deus pode usar as nossas mãos, porque mão tem um significado de empreender, de realizar algo para o reino de Deus. Quanto tempo tem que você não impõe a mão sobre alguém? Nós não fazemos isso e a pessoa é curada. A gente aprende com Jesus aqui, e Jairo principalmente, que a imposição de mãos pode realizar uma cura para a geração. Tem posto a mão sobre a cabeça da sua esposa? Tem posto a mão sobre a cabeça dos seus filhos todos os dias até a consumação dos séculos? A mãe tem colocado a mão para abençoar a geração? Mães espirituais e pais espirituais têm levantado a voz em clamor ao Senhor e liberado através das mãos o poder de cura sobre a vida de pessoas da nossa cidade, da nossa nação? Então talvez a igreja esteja muito acomodada e as coisas estão acontecendo porque a igreja não está manifestando a glória de Deus. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Lucas 10:19. E a igreja não está avançando como deveria no reino, porque agora me parece que os Jairos atuais estão orgulhosos. Me parece que os discípulos atuais de Jesus
estão fazendo isso para credibilidade nas redes sociais e monetizar na rede, sem pensar inclusive na geração vindoura. Mas o que a gente aprende é que o entendimento nosso, a oração mais a imposição de mão, cura pelo poder que há no nome de Jesus. Aonde é algo que está morrendo na minha e na sua vida, é tempo de liberar a palavra e colocar a mão para poder curar. Tem que impor a mão e curar. Abre ali teu caderno de finanças. Senhor, cura as minhas finanças. Aí Deus fala, então não gaste mais do que ganha. Deus, cura a minha saúde, eu estou precisando. Aí eu saí não sei quantas vezes para suar o nariz. Não quer que eu cure? Toma aí, ó. Coloca essa secreção toda para fora. Eu falei, que vergonha é essa? Que os meninos louvando e eu vou lá no banheiro. Impõe a mão e diz, em nome de Jesus, sai catar. E ele vai para fora. Amém, irmãos? Amém. E parece que essas coisas se perderam. A gente passa na farmácia, vai no médico, ele vai dizer a medicação e a gente faz tudo, aí por fim a gente quer orar. Inverteu. Já aconteceu praticamente a mesma coisa. Ele viu que não tinha mais jeito, buscou Jesus. O que a gente aprende? Primeiro, a gente busca o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Não vamos deixar de tomar o remédio, não vamos deixar de ir no médico, mas a prioridade aqui é buscar Jesus para sermos curados. Aleluia! E quem é que não precisa de cura todos os dias? Olha o que aconteceu quando ele se humilhou na presença de Deus, versículo 24, em Cristo Jesus. Jesus foi com ele. Só que Jesus já está indo conosco todos os dias. Jesus está habitando em nós através do Espírito Santo dele. Naquele momento Jesus precisava ir, mas agora Jesus já está, irmãos. E aonde formos, Jesus está conosco através do Espírito Santo. Então precisamos entender esse tempo da graça maravilhosa que a gente vive, sem desvios doutrinários e sem exageros teológicos. Quando a gente clama a Deus, Deus está conosco, Ele está adiante de nós, Ele está indo conosco. Deus é conosco aonde a gente estiver e for, para realizar cura, inclusive. Então, a gente percebe que Jesus, Ele é poderoso para curar ainda nos dias de hoje. Se você está atrás de uma cura, ou veio atrás de uma cura, ou esqueceu que Jesus poderia curar essa situação de uma década ou mais, eu quero te dizer que é chegado a cura nas nossas vidas, porque Deus está liberando a palavra para mim e para você nesse momento. Olha o que diz o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, isso para a gente entender o que ele estava falando lá, aí veio uma turma. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, para não pensar que não era o mesmo Jairo. A Bíblia deixou claro aí que era o mesmo, porque tem um intervalo da mulher de fluxo de sangue, então ele já contextualiza logo para a gente não ter dúvida que está falando da mesma história. E fala, sua filha morreu. Não insiste mais não. Não precisa incomodar mais o mestre não. Para que você está orando tanto, jejuando e clamando a Deus? Esse negócio não vai para frente mais não vai prosperar não. Isso aí não vai dar certo não. E o pior que é o pessoal da nossa casa, irmão. Se fosse alguém distante.
Que aí a gente não ia dar muita atenção, mas de nossa cara. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram assim, ó, parentes, família, e pode ser até irmãos em Cristo. Esse sonho seu aí já era. Isso não vai dar certo não, pastor. Você está orando com essas coisas, mas não estou vendo. E eu não acredito que vai acontecer nada. Nem precisa mais incomodar. Quais são as vozes que a gente está ouvindo agora? A palavra que Jesus liberou antes, porque Ele não faz nada sem antes avisar os teus servos. Ou a gente está acreditando na palavra que os outros estão falando, por mais que seja próximo da gente. Qual foi a palavra que Jesus liberou? Quem sabe? Volta aí nos versículos de 21 a 24. Qual foi? Jesus já tinha liberado uma palavra para ele? Sabe o que tem aí? Olha o que está no versículo 24. Jesus foi. As nossas ações precisam ser aquilo que a gente prega, irmãos. Jesus ia perder tempo se ele não fosse fazer alguma coisa extraordinária, maravilhosa e milagrosa. Então não perca tempo com coisas que a gente não vai fazer. Nossas ações vão dizer se nós somos crentes. Nós não somos crentes porque damos a paz do Senhor, vimos na igreja, nos vestimos, falamos como crentes, mas pelo nosso comportamento de acordo com os princípios bíblicos. As eleições estão aí para quem quiser ver isso na prática. Então não é por muito falar. Às vezes a gente liga a rede social e a gente fica apaixonado pelas mensagens, pelos ambientes, pelas luzes, pelas músicas, pelo que estão falando. Mas nem todo mundo que está falando em nome de Deus é de Deus. Porque uma determinada nação está atacando a outra em nome de Deus nesses dias. E Paulo perseguiu os cristãos em nome de Deus. E os mercenários vão falar sobre Deus. Os falsos profetas vão usar a pessoa de Jesus que não é o Cristo. Então a gente precisa saber sobre essas coisas e discernir através das Escrituras Sagradas. Ainda que Jesus não falou nada, Jesus estava indo com ele. Quem é que está habitando em nós? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nós? Aonde a gente for, o que a gente pensar, o que a gente fizer, Deus está conosco. Eu só vou na casa de fulano e só vou impor a mão se Deus mandar. Ele já mandou. Se Ele está dentro de nós, se eu chegar, é para fazer. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Agora, o discernimento é porque às vezes o outro não vai se converter, o outro não quer receber. Aí a gente não pode impor as mãos precipitadas, porque o Evangelho é equilíbrio. Impor as mãos precipitadas é uma coisa, e não realizar a obra de Deus é outra. Entenderam? Então estou no plantão, um homem demoniou. Aí me deu aquela vontade de botar todo mundo para fora e ficar só o homem. Aí na mesma hora eu falei, ele não vai fazer aliança com Jesus.
veio isso forte dentro de mim. Eu falei, então para que eu vou botar para fora, para depois mais 7 para habitar, porque a palavra diz isso. Então é uma tentativa de homicídio. Não vou fazer isso. Aí dei a ordem, todo mundo calado e comportado até acabar o meu plantão em nome de Jesus. O homem botou assim. É apenas uma palavra, irmão. A autoridade está em nós. Agora a turma me chamando, porque alguns crentes no plantão e os demônios falando, eu bem sei quem é Leonardo e quem é Jesus Cristo, mas quem vocês são? Pô, mas não está vestido de crente, não é crente, não dá a paz do Senhor, não está orando antes de começar o plantão, como é que não tem autoridade para poder acalmar as feras? E eu não sou melhor que ninguém, a minha vida é melhor porque eu sou pastor? Não! Que às vezes não está alinhado com o que Deus quer, aí não tem autoridade. Jairo tinha autoridade na terra, mas não tinha autoridade espiritual, porque senão ele não ia buscar Jesus. E ele era quem na sinagoga? O principal líder da sinagoga. Está dizendo aqui que ele era o dirigente, era o sacerdote escolhido em comandar a igreja. E aí ele foi atrás de Jesus. Não era para ele botar a mão lá e dizer para a menina ser curada? E por que ele foi atrás de Jesus? Porque ele tinha autoridade na terra, mas não tinha autoridade espiritual. A autoridade que ele tinha na terra não era no mundo espiritual. Agora, quando os dois estão juntos, eita glória! Está entendendo, presbítero? Eita glória! Maravilha! Maranata, Senhor Jesus! E aí falaram, sua filha morreu. Acabou suas esperanças, irmãos. Acabou, deixa isso para lá. Olha o que acontece. 36. Nem ligando para o que estavam falando. O que a gente aprende aqui? Entrou por aqui e saiu por aqui. Nem deixou fazer caso do que eles disseram. Então, irmãos, tudo vem uma palavra contrária, negativa, de desânimo, de que vai dar errado na nossa vida, ó. Vai embora. Eu aprendi, e isso às vezes me prejudica, que a pessoa está falando, não estou ouvindo nada. E eu estou olhando no olho, não estou sabendo. Aí, depois de terminar, eu falo o que mesmo? Foi uma defesa que eu achei para tanta palavra negativa quando eu comecei o ministério há algum tempo atrás, que hoje eu tenho que me policiar para eu saber o que o outro está falando mesmo. Eita Jesus, me ajuda na minha limitação. E aí então diz assim, agora vem uma palavra. Primeiro foi a determinação do que ia fazer. Então, irmãos, a gente tem fé para poder fazer. E depois a gente vai usar a palavra de Deus para se concretizar. Amém? Na hora que Jesus libera uma palavra para Moisés, através das Escrituras Sagradas, e ele ouve a própria voz de Deus dizendo, diga para esse povo que macho. Por que estão clamando a mim, Moisés? Vai e entra. Aí ele marchou para depois vir a palavra. Aqui acontece a mesma situação. Bora aprender o que a Bíblia está nos ensinando? Olha só. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, está dizendo para mim e para você nessa hora, não tenha medo, mas somente creia. Vou repetir. Não é para ter medo, é para ser crente. Não deixe o medo te apavorar, te colocar numa
zona de conforto estável, de segurança medíocre, parada, escassa, pobre, miserável e sem avançar. Não deixa. O amor lança fora todo medo. Vai para cima realizar o que Deus quer. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a palavra. Está com medo de quê? Está com medo que não vai dar certo? Está com medo que os outros estão falando? Está com medo porque você já passou situações e agora você percebeu que pode se repetir? Está com medo porque está com timidez de ver a manifestação da glória de Deus? Está com medo porque enfrentou coisas que traumatizou e agora precisa superar em Cristo os traumas? Está com medo porque está vendo uma situação semelhante a que alguém enfrentou, mas que não é para você, não é sua e não vai acontecer na sua vida? Eu quero te dizer, creia, porque para Deus nada é impossível. E aí vem agora os detalhes disso aí. 37. E não deixou ninguém segui-lo. Ó, esse negócio de fofoca é espalhar as bênçãos de Deus para todo mundo que não está na mesma visão e fé. Não deixou ninguém segui-lo. Significa, eu não quero essa multidão, não quero todo mundo comigo não. Eu só quero aquele que está no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma coragem, na mesma determinação espiritual. E quem eram? Pedro, Tiago e João. Quando a gente olha, a gente vê as personalidades. Vamos que vamos. O outro, calma aí, gente, vamos mais devagar. O outro, ó, eu estou indo, mas é com vocês o negócio. Mas todos tinham a certeza que Deus ia operar. E mais o pai e a mãe, porque agora o negócio é com a família. Deus é um Deus de família, irmãos. Ele restaura a sorte da nossa família, você acredita? O pai que foi lá clamar que era Jairo e a mãe que vai aparecer aí. Porque aqui está falando sobre geração. Benditos serão os filhos dos nossos filhos. Não desista das pessoas. Insiste nelas, porque Deus tem algo com elas. Olha só. 38. E quando chegaram na casa desse sacerdote aí, chamado Jairo, dirigente, estava um alvoroço, e gente chorando, se lamentando, porque naquela época, nessa região, se pagava pessoas para lamentar a morte. E ficavam muitas mulheres chorando, e pessoas com trombetas tocando, flautas, e era um alvoroço mesmo para aquela lamentação repercutir, reverberar em toda a região, para que todo mundo soubesse que alguém importante, ou descendente, ou parente, familiar próximo daquela pessoa importante tinha morrido, para que todos ficassem no luto, no respeito e na reverência sobre a situação que acometia. E Jesus chega e está naquele luto, está naquela tristeza. E Jesus chega nos ambientes que está depressivo, triste, amargurado, acabado, e está em trevas, para dar vida, irmãos. E aí, olha só, ele entra, Jesus adentra nessa situação. Eu e você estamos com Deus. Onde é que Deus vai nos colocar para acontecer a glória dele? No ambiente de casa, irmãos. A gente quer um ambiente tranquilo, todo mundo
Filipe e diz: você está nessas emoções, tanta gente se convertendo, é cura, é batismo, eu não ia para o deserto, tá? Aí ele, pô, rapaz, estava um avivamento, um fogo puro naquele lugar, tantas emoções acontecendo, eu vibrando, o Senhor me leva para o deserto. Eu te levo para o deserto para te ensinar de amores. Tem até louvor, né? E ali aquele homem vai pregar para o eunuco para ganhar uma nação. Talvez Deus nos tire da nossa posição confortável, cômoda, do nosso lugar de segurança, para a gente ganhar uma pessoa só, para essa ganhar uma nação. Aleluia! E olha só o que acontece. Versículo de número 39. Então entrou e lhes disse: por que está essa confusão aqui, esse tumulto? Que alvoroço é esse, gente? Estou parafraseando. Estão lamentando de quê? Vocês são crentes ou não são? E aí agora inverte a situação. O lamento virou zombaria. E aí a gente percebe que não eram crentes, eles eram religiosos. Serviam a Deus, mas não acreditavam, não confiavam e não tinham convicção do Deus que serviam. Eles começaram a zombar. Então muitas vezes com palavras e com comportamentos nossos, nós podemos zombar de Cristo, do que Ele é capaz de fazer, pelas nossas incredulidades, pelos nossos medos, pelas nossas amarguras, pelos nossos traumas, pelos nossos gatilhos disparados, pela nossa mente doentia, pelo nosso coração, que a gente enxerga tudo em todos, mas não enxerga nada na gente, por a gente não se conhecer realmente quem somos. E diz assim: Jesus, porém, 40 parte B, ordenou que ele saísse. Pega suas malas e vai embora. Às vezes, irmão, a gente está com alguém da nossa família ou da nossa parentela em casa que não está na mesma fé, né? E aí está um tumulto. E aí eu não estou falando de filhos, de filha, de alguém que Deus colocou para a gente cuidar. Estou falando que chega às vezes alguém na nossa casa e atrapalha até a nossa vinda para a igreja. Quem já aconteceu isso? E a gente não tem coragem de dizer: sai todo mundo que eu estou indo para a igreja. Jesus nem pensou duas vezes assim: eu cheguei aqui no ambiente, vocês não estão sem acreditar no que vai acontecer? Licença aqui, viu? Vaza. Ou a minha Bíblia está falando uma coisa que eu estou interpretando errado? Lê aí comigo, irmão, me ajude, que às vezes eu estou com a interpretação errada. Vamos ler de novo. Ele ordenou que saíssem. Em outras palavras, arreda o pé, que eu tenho algo para fazer para Deus e vocês não creem. Tchau. E vocês podem ler nos outros textos paralelos, viu? De Mateus e Lucas, que é a mesma coisa. E aqui está dizendo o seguinte: tomou consigo o pai, a representação ali, sacerdotal, liderança, geracional, autoridade, a mãe, cuidado, a proteção, o zelo. Então ele vai juntar provisão com autoridade, com o cuidado pleno. Olha só o que Jesus está fazendo. E os discípulos, seja para a gente aprender, seja para a gente testemunhar, seja para a gente interceder. Então, quando Jesus nos coloca numa missão, a gente precisa estar disponível
para a obra dele. Alguns vão realizar através da imposição de mãos, outros vão só interceder, os outros vão observar e ajudar no processo, mas todos estão engajados no mesmo propósito. Quando 2 ou 3 testemunhas estiverem fazendo algo e souberem que aconteceu algo, já é suficiente dentro da lei de Moisés, e Jesus tinha 5, para que ninguém tivesse dúvida do que iria acontecer. Que eles poderiam inventar uma história e dizer assim: ah, a menina não morreu não, ela estava em coma. Então Jesus já se protegeu contra os enganos e as mentiras e as possibilidades de falarem algo que não era real. Quando a gente está firmado na palavra, meu irmão, não tem espírito de engano, não tem mentira, não tem nada que possa ser contrário, porque a gente sabe o que Deus está fazendo. E olha só, e entraram onde encontrava a criança. Então agora o Senhor nosso Deus está adentrando no lugar mais profundo da nossa mente, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso corpo físico. Ele está adentrando aonde está algo morto na nossa vida, e pode ser por mais de uma década, e é tempo de ressuscitar. Tomou-lhe pela mão e disse: eu te ordeno, se levante. Ei, se levante! Para de ficar deitado, sentado, acomodado, se lamentando, murmurando, se queixando, se sentindo coitado, insuficiente, incapaz. É para você se levantar dessa posição que você está nesse momento, em nome de Jesus. Talita cumi, que no aramaico significa: eu ordeno a você que se levante. Levante-se dessa posição. É tempo de ressuscitar, é tempo de realizar aquilo que Deus quer para a geração. A cura hoje é geracional, irmãos, amados, amadas do Senhor. E imediatamente, aquela menina que tinha 12 anos de idade se levantou. A ordem está dada, Deus está liberando uma palavra para a gente. Ele está dizendo que há não somente cura, mas também há vida nesse lugar. Na sua casa, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. E a menina não ficou parada não, estagnada. Quando ela ressuscita, quando ela recebe aquela palavra de Deus, ela começa a andar, irmãos. Ela se movimenta. Nosso Deus é um Deus de movimento. Ele está se movimentando. Ele não é um Deus que faz movimentos humanos, mas Ele está em movimento, fazendo com que as pessoas se movimentem, se mobilizem, saiam das posições que estavam para patamares maiores e melhores. Isso deixou todo mundo perplexo. Quando as pessoas olharem para a gente e a gente está completamente curado, restaurado, avivado, eles vão dizer: meu Deus, olha o que fizeram na vida de Léo, onde ele estava, quem ele é, o que Deus está fazendo através dele. Ficaram atônitos. Deus quer fazer isso comigo e contigo a partir desse momento. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim, ó, não conta as coisas que estão acontecendo para todo mundo, não. Para que está comentando com todo mundo? Só aqueles que estão na mesma visão de fé. Não espalhe as boas novas, não, para não vir espíritos de inveja contrário e impedir. Está entendendo? Não é para espalhar notícia, não. Os fofoqueiros já vão fazer isso por si só, que era a turma da lamentação.
Porque quando a menina estivesse ali andando e saindo da casa, todo mundo que estava lá fora que ficou, ia observar, é a turma da incredulidade e da impiedade. E ia espalhar a notícia. A fofoca não é para o povo de Deus. A maledicência não é para a gente, não. E muito menos ficar falando para quem não está na visão espiritual, hein? Não é para comentar as coisas às vezes, não. É você, Deus, e as três principais pessoas de influência e que influenciam a sua vida. Porque nós somos o reflexo das três principais pessoas que influenciam as nossas vidas, sabia disso? Nosso comportamento, nossas ações, nossos pensamentos é do trio que mais anda com a gente: Pai, Filho. Se a gente não estiver cheio da palavra, talvez a gente receba a influência de outros. Agora, quem anda mais comigo? Comigo é minha filha e minha esposa. Por isso o pessoal diz assim: vocês três se parecem demais, vocês são irmãos? Aí eu falo: eu sou irmão da maior, mas da menor, daqui uns dias a gente vai ser mais irmão. Talvez minha esposa e alguém perguntou pra gente: vocês são irmãos? Aí eu falo: somos. Disse: como é que vocês são irmãos? Vocês são casados de irmãos? Aí ele falou: grande esse mistério. E ficam semelhantes na sua carne. Os traços, a maneira de se expressar, até a fisionomia, é ou não é? E quanto mais vai passando o tempo convivendo junto e se relacionando, vai ficando mais semelhante, irmão. Esse negócio de intimidade sexual, intimidade, é um mistério tão profundo que a gente parece com o outro. Olha aí para o seu cônjuge, vê se ele está um pouco desapercebido com você e aviva essa obra hoje. Hoje a irmã falou comigo: pastor, me ajuda em oração aí, meu esposo está na dificuldade. Eu falei: nem eu, com o dobro da idade dele. Que geração é essa, morgada? Muda a alimentação, faz qualquer coisa. Jejua, ora. Parece com o outro, irmão, parece. É bom se parecer com a esposa. Deus é um Deus de família, mas Ele restaura a nossa sorte. Isso tudo dentro da santidade, da pureza. É bênção demais. Deus quer prosperar a gente, fazer com que a gente esteja em vitória para sempre. Amém? E olha o que acontece no finalzinho aí: e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. A gente está encerrando. Para você saber que Deus ressuscitou através da palavra, que na época era Jesus e agora está sendo através dessa palavra liberada. Dá alguma coisa, dá um alimento para isso que estava morto agora. Qual é o alimento que a gente precisa dar para isso que Deus está trazendo à vida, para que ele esteja forte e não enfraqueça e não adoeça mais? Já aprendeu uma coisa: os títulos e posições é bom, mas melhor é ver Jesus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, na nossa geração. E eu preciso dar mais atenção àqueles que estão próximos de nós, para que eles não adoeçam. Talvez a menina não tinha tido uma alimentação adequada, ou não teve um cuidado adequado e adoeceu. Eu estou pensando, talvez a doença surgiu mesmo por situações diversas, que era para a glória de Deus. Mas a gente aprende que a gente precisa cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Tenha paz com todos, principalmente os da fé. E às vezes a gente está dando atenção para pessoas que a gente nem conhece, nem sabe, não vai se converter, e deixando a família
que Deus instituiu, que somos nós, com o sangue de Jesus, para segundo o terceiro plano. A gente precisa cuidar dos nossos, porque aquele que não cuida da sua casa é pior que um encargo. Dá alguma coisa para alimentar isso que Deus está ressuscitando, essas coisas que Deus está ressuscitando na nossa vida. Alimente agora, com oração, com ações. Alimente, porque é tempo de prosperar, é tempo de vitória nas nossas vidas, amém? Então a temática aí poderia ser aprendendo com a cura da filha de Jairo. E a gente encerra nesse momento essa parte da ministração que Deus ministrou para a minha vida. Deus vem falando sobre diversas curas e Ele está fazendo isso no nosso meio. Eu já tomei posse em nome de Jesus. Você quer se colocar de pé para a gente completar essa obra maravilhosa de cura?